Quem é o meia do São Paulo monitorado pelo Bayern de Munique? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essa pergunta e conta também sobre um processo que envolve Ángel Romero, que vai custar muitos milhões de reais contra o Corinthians. Bora te atualizar sobre a tabela mais fácil entre os times que brigam na parte de cima da tabela. Há um estudo que mostra que o Palmeiras é aquele com um caminho mais tranquilo, você concorda? Vou falar também sobre o Atlético Mineiro com uma demissão absolutamente equivocada. Vou contar também sobre as últimas do Cruzeiro com a busca do técnico, a lesão do Lucas Silva. Tem muita informação de mercado, bastidores, enfim. Tenho certeza que você vai curtir. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações. Se puder também deixa like que se ajuda bastante, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, mais nova parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos da Série B que vão salvar a nossa terça-feira. Por conta da data FIFA não teremos jogos da Série A. Na segunda divisão, o Guarani recebe o Criciúma, jogo complicado, eu vou de vitória do Guarani. Tem também ABC e Juventude, o ABC rebaixado, Juventude sonhando com acesso, vou de vitória do Clube Gaúcho. Para você participar na Aposta Real é super simples, você vai pegar o link que está no comentário fixo, vai clicar, fazer o seu cadastro, só não esquece de usar o código CNICOLA, como eu estou mostrando na tela, tudo maiúsculo, para ter um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800. Combinado? Boa sorte e vem se divertir comigo na Aposta Real. Bora começar o vídeo com informações rápidas, mas importantes. A primeira delas, Ederson, goleiro do Manchester City, foi desconvocado pela seleção brasileira, está fora dos jogos contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias. Ele sofreu um trauma no pé esquerdo. Seu lugar será ocupado na lista de convocados por Bento, do Atlético Paranaense. Bora contar que Pedrinho, novo presidente do Vasco, ele só toma posse a partir de 15 de janeiro do ano que vem, mas nessa segunda-feira já esteve reunido com dirigentes da 777 e também com dirigentes do Vasco. A ideia é tomar corpo de tudo que está rolando para que ele possa, quando assumir, já ter todas as informações necessárias. Já Aníbal Moreno, volante contratado pelo Palmeiras, desembarcou nessa segunda-feira em São Paulo, onde vai passar por exames médicos e assinar contrato com o Verdão. Reforço, o primeiro do Palmeiras para a temporada de 2024. Ele chega ao custo de 7 milhões de dólares fixos e mais 1 milhão de dólares em bônus, contratação das mais pesadas. Para completar, queria contar que André, volante do Fluminense, também interessa ao Borussia Dortmund, é um time alemão, se juntando a outros clubes ingleses. Mário Bittencourt tem batido na tecla de que só vai vender seu volante por algo na casa de 30 milhões de euros. Bora falar agora sobre a tabela mais fácil entre os times que brigam pelo título do Campeonato Nacional. 6 clubes ainda têm alguma chance de ser campeão. O Atlético Mineiro bem distante, o Flamengo também ficou um pouquinho mais para trás. Mas o Soccer Stats fez um levantamento que eu achei interessante. Ele pegou e calculou a média de pontos dos times que vão enfrentar o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Galo, enfim. Por que isso é interessante? Para você entender qual, na teoria, é o caminho mais fácil entre os times que lutam pelo título. Na teoria, repito, o caminho mais fácil é o do Palmeiras. A média de pontos dos adversários que o Palmeiras enfrenta daqui até o fim do campeonato é de 0,98, ou seja, a média desses adversários é de menos de 1 ponto por rodada, tá? Na segunda colocação, entre aqueles que têm a tabela mais fácil, aparece o Atlético Mineiro com uma média de pontos dos adversários de 1,27. Terceira colocação no empate entre Botafogo e Bragantino, 1,31 pontos por rodada para a soma desses adversários. Quero contar que o Grêmio aparece na sequência com 1,47 e na teoria o Flamengo é aquele cujo caminho é mais complicado, cuja soma de pontos dentre os adversários é a maior. O Flamengo tem 1,54 de média dos seus adversários. Só para contextualizar, o Palmeiras enfrenta o América. O América tem muito menos pontos do que os seus concorrentes. Isso faz com que a média fique para baixo. O Flamengo pega, por exemplo, o Red Bull Bragantino, faz com que a média fique para cima. O Flamengo também pega o Galo, enfim, é de fato, na teoria, a tabela mais complicada, mas esse estudo não leva, por exemplo, em consideração o fato de o Flamengo ter mais jogos dentro de casa. Até por isso a pergunta que fica para você é: quem vai ser campeão brasileiro? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Bora falar agora sobre o Bayern de Munique. O gigante alemão está de olho em uma joia do São Paulo. Eu nem havia ouvido falar sobre esse menino, Henrique, meio atacante, só 17 anos de idade, ele acaba de completar 17, tinha 16 até a semana passada. Jogador que integra o sub-17 do tricolor, meio extremamente habilidoso,
com bom chute de fora da área e também com capacidade de encontrar passes inteligentes para os seus companheiros de time. Jogador que renovou recentemente o contrato, o primeiro acordo profissional só se encerra em 2025 e a multa rescisória é de 260 milhões de reais. Por que eu estou citando esse menino? Além de ser monitorado pelo Bayern de Munique, ele já despertou a atenção do Dorival Júnior, que tem planos de utilizar esse atleta num futuro não tão distante. A tendência é que o Henrique, mesmo com só 17 anos recém-completados, esteja na delegação que vai disputar a Copa São Paulo de Juniores em janeiro e tudo correndo bem. Ele será alçado ao time principal para integrar o elenco profissional na disputa do Campeonato Paulista. Só para lembrar, esse menino é hoje projetado para ser um meia que o São Paulo tem muita dificuldade em encontrar no mercado, até por isso foi contratar o James Rodrigues a peso de ouro. Outros dois atletas que vieram de Cotia e foram observados pelo Dorival mais de perto, o Caio e o William Gomes, ambos atacantes, estiveram no banco de reservas no jogo contra o Santos, clássico 0 a 0 na Vila Belmiro. Dorival entendeu que não havia tempo nem clima para colocá-los, mas vão ganhar ainda mais espaço na reta final do Campeonato Nacional, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians em um processo que envolve o Timão e Ángel Romero. Romero nem tem culpa, coitado, mas por conta da sua contratação lá atrás, no ano de 2014, hoje a dívida do Corinthians é de 6 milhões, ou melhor, 11 milhões e 500 mil reais. Deixa eu explicar essa história. O Timão não tinha grana para contratar o Romero e recorreu a um empréstimo de um empresário chamado Beto Rapa. O acordo inicial era de um pagamento de 6 milhões e 600 mil reais. O Corinthians enrolou, não conseguiu pagar, fez acordos, não cumpriu esses acordos, o processo foi para a justiça e por conta de multas, correções monetárias e o aumento do dólar, que foi a negociação lá atrás para a compra do Ángel Romero foi fechada em dólar, esses 6 milhões e 600 mil já ultrapassaram os 20 milhões de reais. Corinthians pagou ao Beto Rapa até agora 6 milhões e 700 mil reais, mas ainda deve esses 11 milhões e meio de reais que eu citei agora há pouco, isso sem falar em 1 milhão e 100 mil reais apenas em honorários para os advogados. São os encargos que serão pagos aos advogados do Beto Rapa, para vocês entenderem como negócios mal feitos custam muito dinheiro, especialmente quando você compra alguém e não paga. O negócio de 6 milhões e 600 mil está batendo na casa dos 20 milhões de reais. Romero já foi embora do Corinthians, já voltou, não era utilizado, com o Mano Menezes virou peça importante, fez gol contra o Atlético, fez gol contra o Grêmio, tem contrato até dezembro de 2024 e tem tudo para permanecer no Timão na próxima temporada, especialmente depois da chegada do novo comandante. E você, o que pensa sobre o Romero? Use o espaço para comentário, eu quero saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que para mim cometeu um grande equívoco. Nessa segunda-feira foi anunciada a demissão de Leandro Figueiredo. Nunca ouviu falar? Provável, né? Ele é mais conhecido por torcedores do Atlético, era o diretor de novos negócios do Galo, responsável por todo o departamento de marketing do Atlético. Esse cara foi o responsável por fazer da camisa do Atlético a quarta mais valiosa do país. Hoje, contando todos os patrocinadores e o fornecedor de material esportivo, o Atlético embolsa 80 milhões de reais por temporada, só atrás de Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Levando em consideração que o Galo, apesar de ter uma torcida grande, não está nos principais mercados publicitários de São Paulo e Rio de Janeiro, isso é muito importante. Esses 80 milhões contrastam com a chegada dele ao Atlético em 2020. Na oportunidade, o Atlético faturava com toda a camisa 23 milhões de reais. Quero citar o exemplo do fornecedor de material esportivo. Quando o Leandro chega ao Galo, o fornecedor de material esportivo pagava 1 milhão de reais por temporada. Agora a Adidas desembolsa 13 milhões de reais por ano. Foi o Leandro Figueiredo quem acabou de fechar contrato com a Betano, contrato de 4 anos que vai render 120 milhões de reais ao Clube Atlético Mineiro. Apesar de tudo isso, ele foi dispensado, o comunicado foi feito na última quinta-feira e os donos da SAF do Atlético, Rafael e Rubens Menin, nem deram explicação, nem deram uma justificativa para a demissão. O responsável pela comunicação foi o Bruno Mussi. O Bruno não tinha muito argumento, falou, ó, uma ordem que veio de forma superior e a gente precisa cumprir essa ordem. Dessa maneira, o Leandro Figueiredo fica no Atlético até o fim desse mês e depois está à disposição do mercado. Para mim, peça super importante para o clube da Série A que precisa de novas receitas. O cara que mostrou no comando do Atlético muita capacidade em garantir novas receitas. Só para arrematar, o Atlético, sob o comando do Leandro Figueiredo,
também teve uma série de outras novidades, como o Galo na Veia, Galo Ads, primeiro clube a lançar NFTs, 8 lojas quando ele chegou, hoje já são 25, quantidade de produtos eram 250, hoje já são 850, isso sem falar no Galo na Veia Lounge. A partir do mês que vem, quem for ao aeroporto de Confins vai ter a oportunidade de estar nesse Galo na Veia Lounge, um lounge criado para torcedores do Atlético que tem o Galo na Veia. A saideira sobre esse assunto, 120 milhões de reais é quanto todo o departamento de marketing arrecada por temporada, bastante dinheiro. Estou muito curioso para saber quem Rafael e Rubens Menin irão indicar para esse lugar que é super importante, especialmente para um clube que precisa de dinheiro. Bora falar agora sobre Lucas Silva, informação do rival Cruzeiro. Lucas saiu contundido na derrota para o Curitiba por 1-0 no último sábado, certo? Cruzeiro não anunciou detalhes da contusão, mas afirmou que não vai haver necessidade de cirurgia. Trata-se de um problema no joelho esquerdo, tá? A gravidade ninguém sabe. A única informação divulgada pelo Cruzeiro é de que o tratamento será conservador, ou seja, sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Mas existe o risco real de o Cruzeiro não contar mais com o Lucas Silva até o fim do Campeonato Brasileiro. Desfalque super importante, um dos poucos caras com lucidez no meio-campo do Cruzeiro. O grande problema da Raposa tem sido a falta de gols. E óbvio que os principais culpados são sempre apontados para os atacantes. Mas a falta de criatividade desse meio-campo também, para mim, interfere demais. E o Lucas Silva era um dos poucos com talento. Ainda sobre o Cruzeiro, negociação com o Luxemburgo, muita gente cravando que vai ser o Luxa, a tendência é que seja mesmo, até porque não existem outros bons técnicos no mercado. Mas, pouquinho antes de eu gravar esse vídeo, consultei uma fonte minha no Cruzeiro, e essa pessoa disse que deu uma pequena esfriada. Há uma discordância em relação a um termo que está sendo debatido entre o Cruzeiro e o staff do técnico. Qualquer novidade, e eu trago a informação para vocês, quem sabe ainda durante a live. Combinado? Bora falar agora sobre o Palmeiras. Quero encerrar esse vídeo para contar para vocês sobre Abel Ferreira, que tem dado todos os sinais nas entrevistas coletivas de que está indo embora do Palmeiras. Foi assim, por exemplo, depois da vitória por 3-0 contra o Internacional. A grande dúvida que ele deixa no ar é se ele vai embora no fim dessa temporada ou se ele cumpre o contrato até o fim. O vínculo dele se encerra em dezembro de 24. Já contei para vocês que a multa rescisória é astronômica, equivale ao pagamento dos salários dele até o fim do vínculo. Ele ganha R$2.800.000 mensais. Mas se o Abel adota esse discurso de que está arrumando a mala para voltar para Portugal porque está cansado, porque o calendário é chato, porque ele não aguenta mais coletivas, enfim, vários os motivos, internamente a avaliação, a impressão que ele deixa para os outros funcionários do Palmeiras, para a diretoria e para a comissão técnica é de que ele vai permanecer. Ele não dá nenhum indício de que está puxando o carro, de que está indo embora. Pelo contrário, vou citar o planejamento para 2024. Palmeiras fechou a contratação do Aníbal Moreno, né? Cheguei a lembrar para vocês que ele já desembarcou em São Paulo e está passando por exames médicos. A contratação do Aníbal passa única e exclusivamente por um pedido do Abel Ferreira. A busca por outros reforços. O Abel tem feito questão de participar de todos os movimentos. Saída de jogadores, é ele quem debate. Planejamento para pré-temporada, como é que vai funcionar a Libertadores do ano que vem. O Abel participa de tudo. Ele não dá nenhum sinal de que pensa, por exemplo, em deixar o Palmeiras no fim desse ano. Nenhum discurso, nenhuma conversa tratou nesse sentido com a presidente Leila Pereira, com Anderson Barros ou qualquer outra coisa do gênero. O Palmeiras não sabe ao certo o que o Abel quer quando discursa dessa maneira pensando em ir embora, mas internamente existe uma tranquilidade, uma impressão de que ele talvez esteja transparecendo isso para tirar o foco da briga do Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro, que se tornou absolutamente real depois das várias mancadas cometidas pelo Botafogo dentro de campo. E você, qual a importância do Abel no Palmeiras? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos a partir das 7, programa do Nicola. Abraço, tchau!